Nós vamos falar nessa noite sobre a graça de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Nós vivemos com Cristo por causa da graça de Deus. Nós somos salvos por causa da graça de Deus. E nós vamos falar nessa noite da graça poderosa de Deus. E para tanto eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias ou me acompanhem na leitura aqui em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao versículo de número 15. É o texto de nossa reflexão. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É isso que você deve ensinar, diz Paulo a Tito, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. E o povo de Deus, ouvindo a palavra que emana das Santas Escrituras, a uma só voz diz: amém. Bom, eu sei que aqui todo mundo é crente, todo mundo sabe, mas eu tenho que perguntar. Você sabe que é graça? Você sabe mesmo que é graça? Eu acredito que todos os crentes em Jesus Cristo sabem o que é graça, porque a graça é básico da nossa relação com Deus. Se nós temos uma relação com Deus, é por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus. Então, considerar a nossa relação com Deus sem pensar em graça, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa ser reconsiderada. Graça é um favor, é uma benevolência que não merecemos. É isso que é graça, num sentido bem sintetizado. É um favor imerecido. Para a teologia cristã, é exatamente isso. E essa é a definição clássica de graça na teologia. Favor imerecido de Deus. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que nós recebemos dele sem que tivéssemos o direito de receber. Ninguém aqui recebeu a graça por direito. Ninguém aqui recebeu a graça por justiça. Nós recebemos a graça porque Deus nos deu livre e espontaneamente, segundo a sua própria vontade, para trazer sobre nós as coisas que Ele deseja, no sentido de que a nossa vida caminhe segundo os seus propósitos. Quando nós falamos de graça e no seu significado mais bíblico, geralmente a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? Salvação. Então a graça, ela nos traz a salvação, mediante a fé. Isso é graça. E nós vemos isso em vários textos do Novo Testamento. E também em alguns textos do Velho Testamento, nas cartas paulinas, nas epístolas gerais, nos evangelhos. Nós vemos isso até no livro de Apocalipse. De maneira implícita lá no Velho Testamento, como eu já disse. E nós sabemos então que biblicamente nós somos salvos pela graça de Deus. É a graça que nos dá a salvação. E a graça de Deus, em hipótese alguma, preste atenção nisso, em hipótese alguma traz algum tipo de exigência divina para que nós possamos tê-la. Não é uma troca de favores que nós temos com Deus. É uma prerrogativa exclusiva dele, que dá a possibilidade a todos os homens,
A possibilidade da graça, ela se estende a todos os homens, para que todos os homens possam ser alcançados por ela, sem custo algum para o homem ou para a mulher. Como o nome já diz, graça é de graça, não tem custo para nós. Na Bíblia, a palavra graça traduz alguns termos originais, tanto hebraicos como grego, como no grego, né? A nossa Bíblia, nós sabemos que ela é escrita em grego, hebraico e alguns textos em aramaico, muito poucos, que seria uma língua um pouco mais antiga. Por exemplo, no Velho Testamento aparece a palavra en, e ela fala de um favor não merecido, recebido de alguém que está numa posição superior. Então, já no Velho Testamento, a palavra graça aparece como sendo um favor imerecido, que alguém recebe de uma pessoa que está numa posição superior. Ainda no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, aparece outro termo que pode ser também traduzido por graça, que é hesed. E hesed, então, é um termo usado no texto hebraico para falar da benevolência de Deus, para falar da bondade de Deus, distribuída entre pessoas que estão no relacionamento com Ele. Já no Novo Testamento, o texto mais comum de graça é o charis, de onde vem carisma, né? De onde vem essa palavra, que não é outra coisa senão presente. Esses termos, eles têm significado muito amplo na literatura. Charis, por exemplo, na literatura grega, ela tem uma aplicação que vai geralmente enfatizar o favor que alguém recebe sem merecer. É exatamente o que todo mundo sabe aqui, de graça. Isso que é graça. Mas raramente o Novo Testamento também usa a palavra eleos. Eleos, que tem o sentido de misericórdia. E misericórdia e graça geralmente andam juntos. E até são meio que confundidos um com o outro. Muito embora saibamos que misericórdia é parecida com graça, ela não é a mesma coisa. Eu já tive uma vez um debate com um cidadão que era doutorando, só que ele era doutorando em outra matéria, não em teologia. E quando eu expliquei a diferença entre graça e misericórdia, ele falou, eu não vejo diferença nenhuma, é exatamente a mesma coisa. Mas eu vou dizer para vocês, já falei uma vez, e vou dizer para você poder entender que tem diferença sim. Graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Amém? E misericórdia é não recebermos aquilo que nós merecemos. Muito parecido, mas não é a mesma coisa. Pela graça nós recebemos perdão dos nossos pecados, enquanto que pela misericórdia nós não recebemos o castigo que nos é imposto por causa dos nossos pecados, por sermos pecadores. Então, os dois termos, os dois conceitos que são bíblicos, eles caminham junto, são muito parecidos, seguem numa mesma direção, mas eles têm uma perspectiva um pouco diferente. Deu para entender isso? Isso é claro para nós? Tem que ser, porque essa é a base da nossa fé. Nenhuma palavra é capaz de transmitir de forma completa, de fato, o que significa graça. Então, nós temos essa perspectiva, né, do favor imerecido, da charis, do presente, do dom de Deus, mas esta palavra, essa expressão, ela tem um conceito muito complexo para o entendimento humano. Não dá para uma pessoa, dentro de uma lógica, entender este conceito. Não dá para entender. Na verdade, o significado de graça, ele só pode ser compreendido adequadamente à luz da obra de Cristo. Como é que alguém vai entender que vai
receber algo que não merece de forma tão grandiosa quanto é a vida. E é bom que a gente entenda e que fique bem claro também que assim como graça não é misericórdia, muito embora sejam parecidas, graça também não é justiça. A graça de Deus não pode ser confundida com a justiça de Deus. De acordo com o conceito de favor imerecido, o significado da graça se distingue radicalmente da expressão justiça. Justiça, diferente da graça, é algo merecido. Se nós fôssemos salvos pela justiça, nós estaríamos falando que Deus estaria retribuindo algum mérito que nós tivemos, e que nós fizemos por merecer, ou que nós deveríamos receber. Percebeu a diferença? A graça é gratuita. A justiça, por sua vez, é uma retribuição de algo que se faz. Em outras palavras, a justiça seria algo merecido. Se nós fôssemos salvos pela justiça de Deus, nós seríamos salvos porque merecemos a salvação. Seria algo que teria sido conquistado por alguém através de obras, de condutas que foram observadas previamente por alguém. Então, a justiça, ela se aplica na lei. Na lei a justiça se aplica. Por quê? Porque na lei, para que alguém seja salvo, tem que cumprir aqueles requisitos de toda a legislação, de tudo aquilo que Deus ensina. E preste atenção, alguns grupos dizem que são os 10 mandamentos. Não são 10 mandamentos, são 623 mandamentos. E a Bíblia diz que se nós tropeçarmos em um único deles, nos tornamos culpados de todos. Então, pela justiça, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo pela justiça, porque simplesmente a palavra de Deus diz que não há um único justo sequer no mundo. Nunca houve, a não ser Jesus Cristo. Nunca houve alguém que pudesse ser considerado justo. Não há ninguém que possa chegar diante de Deus e dizer assim: olha Deus, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, e o Senhor, que é um Deus justo, vai me permitir entrar nos céus. Não existe ninguém que tenha esta condição. A graça é um favor não conquistado em méritos próprios. Muita gente questiona, inclusive, a existência do sofrimento do mundo. Você já deve ter ouvido alguém questionar. A gente sempre ouve. Ou pelo fato de que no entendimento humano, que é bíblico, que nem todas as pessoas vão ser salvas. Então, algumas pessoas questionam isso. Como pode ser isso, pastor? Como é que um Deus que é justo faria isso com pessoas? Infelizmente, para pensar dessa maneira, essas pessoas estão inclinadas a duvidar do caráter de Deus. Uma pessoa que questiona neste nível está duvidando do próprio caráter de Deus, porque estão achando que Deus está usando de parcialidade. Por que Deus salva alguns e não salva outros? O erro dessas pessoas em fazer essas considerações está justamente em não compreender o que é graça. Elas simplesmente não compreendem o que é graça. Muitas dessas pessoas pensam que Deus deve alguma coisa ao homem, talvez por tê-lo criado com a tendência ao pecado. Então essas pessoas acabam considerando que a culpa do pecado não é do homem, é do próprio Deus. Mas a verdade é que Deus, o nosso Deus, não está numa posição em que Ele seja obrigado a agir de forma favorável à humanidade. Não. O nosso Deus, não. Sempre que Ele derrama perdão e o seu favor sobre a humanidade, Ele faz pela graça. E isso não é dívida. Deus não deve nada a nós. Ele não deve absolutamente nada a nós. Na realidade, se considerarmos dívidas,
Nós é que somos os devedores a Deus, porque tudo que temos, absolutamente tudo que temos, procede de Deus. E o que de fato o homem merece receber de Deus, pela justiça, seria a perdição, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um único homem, nenhum, que possa chegar diante de Deus e dizer que merece ou que deva ser salvo. O fato de Deus agir graciosamente para conosco não significa também que a justiça esteja sendo insatisfeita, absolutamente. Deus é justo. E para nós entendermos isso, precisamos olhar para a graça de Deus que está revelada em Cristo. Deus o fez por amor, por puro amor. Pois não fosse a graça, ninguém seria salvo, porque todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus, pelo fato de não haver, como já disse, nenhum justo sequer. Todos estaríamos irremediavelmente perdidos, mas Deus, pelo seu amor, manifestado em Jesus Cristo e pela sua graça, nos garante a salvação. Aleluia! E uma coisa importante, nem todos são salvos, mas a graça está disponível para todos. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus. Mas Ele não pode contrariar a sua justiça. Por isso Ele disponibiliza a graça, para que o homem possa então se submeter a essa graça e desta forma viver para sempre com Deus, pelo seu amor. Nessa noite nós vamos ser conduzidos através do livro de Tito, as considerações que Paulo escreve a Tito, para conhecer mais algumas verdades sobre a graça que precisamos aprender e que precisamos viver. E pela graça nós precisamos considerar essas coisas que são importantes e que acontecem na vida daqueles que a recebem. Porque quando você recebe a graça de Deus, existem algumas considerações que você precisa fazer a respeito deste presente de Deus que você recebeu. E eu quero falar sobre isso para você que está aqui conosco, para você que está nos assistindo em casa, para você que vai nos assistir depois também. Preste bem atenção nas considerações que farei nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero que você observe o seguinte: a graça de Deus, ela necessita ser percebida. Na realidade, ela exige uma percepção. A graça de Deus precisa ser percebida. Não importa qual a postura que você tenha com relação à salvação. Se você é arminiano, se você é calvinista, se você é universalista, se você é molinista, se você... seja o que for. Nós precisamos entender que a graça de Deus está manifestada a todos os homens, como escreveu Paulo. Ela está disponível para todos os homens e nós precisamos perceber isso. Tem pessoas que se perdem porque não têm essa percepção. E algumas coisas são muito simples de se entender. Que não é o desejo de Deus que nenhum homem se perca. Por isso que Ele disponibiliza a graça. Porque se Ele disponibilizasse justiça, todos se perderiam. Se Ele se disponibilizasse, por exemplo, uma justiça relativa, não é uma justiça, mas não é 100%, uma justiça relativa, todos também se perderiam, porque justiça é justiça, não existe dentro das características de Deus nada que seja relativo, tudo é absoluto.
Então ele precisou e ele fez exatamente isso, ele disponibilizou a graça, para que ninguém se perca, mas as pessoas precisam perceber a graça, para que não sejam perdidos. Não está nos planos de Deus, nunca esteve, rejeitar a verdade a nenhum homem. É por isso que em João a gente lê, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando conhecemos verdades, por exemplo, a respeito da graça, nós conseguimos ter um norte diferente para a nossa existência. Infelizmente, e apesar de muitos deliberadamente escolherem o caminho do pecado e da morte, infelizmente, pelo fato de muitos rejeitarem a verdade e as evidências das ações e da presença de Deus, e muitos também rejeitarem a mão estendida de Cristo para perdoar e salvar, a graça de Deus continua manifesta entre os homens. E assim será até o final de todas as coisas. Enquanto existir vida neste mundo, haverá graça, porque Deus é fiel. E todos aqueles que ouvem essa mensagem, independente de estarem ouvindo aqui, estarem ouvindo em casa, ou ouvirem em outro momento, eu quero dizer para você que Deus manifesta graça para que você seja salvo também. Assim como manifestou graça sobre a minha vida. Quem já foi alvo da manifestação da graça de Deus, diga amém. Assim como manifestou graça sobre a vida destas pessoas. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Deus ama a todos nós. Não há exceção, meu irmão. Pense na pessoa mais ruim que você conhece na vida. Deus ama. Pense na pessoa mais vida louca, mais vida torta que você conheça nessa vida. Deus ama. E a mesma graça que disponibilizou para nós, disponibilizou para essas pessoas também, porque Deus ama. E nós precisamos perceber essa verdade, e aqueles que não percebem essa verdade, aqueles que não entendem esse conceito, podem se perder por toda a eternidade. É por isso que há necessidade de uma percepção da graça de Deus. E isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Só pela graça teremos um lugar privilegiado junto a Deus na eternidade. Eu quero viver com Deus na eternidade, eu não sei você. E vou viver com Deus na eternidade, pela graça de Deus. Só pela graça nós poderemos vencer todas as armadilhas que nos são colocadas neste mundo tenebroso. Somente pela graça podemos obter o perdão de Deus para as nossas falhas. Percebe? É necessário entender a graça. É necessário perceber a graça. Todos os dias a graça é compartilhada de várias maneiras, em vários lugares. E muitas pessoas não conseguem perceber a importância disso. Segundo lugar, considero que eu vou te falar agora com muito carinho. A graça de Deus, ela exige de nós rendição total. Pela graça de Deus, nós precisamos nos render. O texto de Paulo a Tito, que nós lemos agora, fala de renúncia ao pecado e de viver piamente neste mundo. Viver uma vida diferenciada. Nós vamos ver isso em outros contextos bíblicos também, não é só aqui em Tito, não. A vida de santidade para nós é algo que precisa acontecer quando nós estamos sob a graça de Deus. Não há graça na vida de alguém que não se dobra diante de Deus. Na realidade, ele até ouviu falar da graça, mas provavelmente não se submeteu a ela. Não há graça sem que possamos abrir mão da nossa vida, como diz a palavra de Deus, morrer para viver.
Graça é isso, irmãos. Enquanto muitas igrejas por aí estão lutando para poder trazer fortuna ao bolso dos seus fiéis, enquanto muitas igrejas por aí estão lutando para trazer todo tipo de benefício, o nosso benefício maior é saber que nós morremos neste mundo para vivermos com Cristo, neste mundo e para sempre. Glória a Deus. O Evangelho só torna vitorioso, irmãos, aquele que primeiro se rende a Deus plenamente. Você quer ser vitorioso? Já foi alcançado pela graça? Renda-se ao Senhor. Se dobre diante do Senhor, se submeta ao Senhor. Tem crente que é mais ou menos, é crente, recebeu a graça, se converteu, mas não se submete a Deus na sua integralidade. Que tipo de graça que você recebeu, que não te dá a convicção de que você precisa se dobrar diante de Deus? Não é se tornar um fanático religioso, não. O fanatismo está matando muita gente por aí. Não é se tornar um carola, um beato, uma beata, nada disso. Mas se tornar alguém piedoso. Como Paulo diz a Tito, piedoso, você tem que ser piedoso. Você tem que ter o amor de tal maneira que você se entrega a Deus de corpo e alma. Tem gente que entrega a alma a Deus, mas não quer entregar o corpo. Deixa o corpo de qualquer maneira. Você tem que se entregar de corpo e alma, tem que aceitar a verdade ou todas as verdades do Evangelho. Todos quantos o receberam, conforme diz João na sua epístola, a estes, os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus, irmão? Se você é filho de Deus, você deve viver uma vida piedosa para a glória de Deus. Ou seja, aqueles que se tornam filhos de Deus, recebem a graça de Deus e mudam o seu status, deixam de ser inimigos de Deus para filhos amados que vivem para a glória de Deus. Muda completamente o estado. Se você é filho de Deus, diga amém. A nossa vitória começa com nossa derrota, a derrota de nós mesmos, do nosso ego, diante de Cristo. Quando abro mão de mim mesmo, eu me submeto a Cristo. Você quer viver uma vida piedosa? Você quer viver uma vida segundo aquilo que Deus propôs para você? Abra mão do seu ego e se submeta a Cristo. Claro que você não vai passar por uma síndrome de despersonalização. Você não vai deixar de ser quem você é. Mas você precisa, em nome de Jesus Cristo, matar o ego naquilo que ele se opõe ao Evangelho de Cristo. E eu quero dizer para você que só Cristo, absolutamente só Cristo, pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar o seu futuro. Só Ele pode te dar a eternidade. E tudo isso Ele faz pela graça de Deus. A graça de Deus que foi manifestada com a vinda de Jesus Cristo, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. E digo para você, Ele está no meio de nós agora. Ele vive no meio de nós. Agora, para que você possa viver isso intensamente, é necessário que você se renda a Ele. A graça, ela exige rendição. Eu tenho visto na minha caminhada pastoral de 32 anos, muitas pessoas que vivem em situações terríveis de vida. Eu já vi todo tipo de pessoa que você imaginar. Pessoas viciadas, pessoas más, pessoas violentas, pessoas promíscuas, todo tipo de pessoa que você imaginar. Pessoas que vivem outras tantas coisas que atrapalham a sua caminhada no mundo tenebroso. Eu vi muitos, graças a Deus, muitos, que venceram todas as suas batalhas. Mas vi, e desejo a cada dia também,
não ver mais aqueles que sucumbem, que se perdem, muitos dos quais até morrem, ou vivem, ou então viverão uma vida de mediocridade, uma vida sem sentido. São pessoas que não matam seu ego, pessoas que vivem de qualquer maneira. Isso é muito triste, irmãos. Eu já vi cada quadro de fazer chorar. E eu sou meio chorão, às vezes eu choro, em ver situações que são dramáticas. Pessoas que vivem uma vida toda como perdedores, enquanto Deus quer nos dar a vitória. E faz isso gratuitamente a todo mundo. E essas pessoas são perdedoras porque não querem perder a vida para ganhar uma nova vida em Cristo. E eu digo para você, é necessário se render a Cristo, recebendo, me perdoem a redundância, gratuitamente a graça que é oferecida por Ele a todos nós que aqui estamos, aqueles que nos assistem e todas as pessoas do universo, independente de onde elas estejam agora. O sentimento que tenho de que algo poderia ter sido diferente e de que estava diante de alguém que podia ter tido uma vida completamente cheia de paz e de alegria, é um dos sentimentos mais frustrantes que acompanham a minha vida, que eu sinto na minha vida. Lutar para poder mostrar a verdade a pessoas, lutar para poder mostrar, e não é só essas pessoas que vivem nessas situações mais dramáticas, pessoas que vivem uma vida sem Deus, mas que aparentemente têm uma vida normal. Lutar por elas, desejando que elas saiam do caminho de perdição e vê-las continuarem vivendo da vida que vivem, porque uma coisa é certa, é impossível ajudar alguém que rejeite a verdade, que rejeite ser transformado. Isso ficou evidente para mim no decorrer da minha vida, com tantos e tantos atendimentos que já fiz, e que faço até hoje. Jamais alguém é liberto, se não estiver realmente convencido que precisa dessa liberdade. Esse é um princípio do qual não abro mão. Sempre que sou procurado por alguém, e são muitas as mães, toda semana, irmãos, pode acreditar, são 4, 5 pessoas que me procuram, com situações dramáticas. Mas todas as vezes, irremediavelmente, eu sempre pergunto, e é a primeira pergunta que eu faço: essa pessoa quer mudança? E quando quem me procurou diz que não, eu digo, então a única coisa que eu posso fazer por ele é orar. Por ele eu só posso orar. Porque se ele não quiser mudança, até Deus respeita o direito dele. Desse jeito. Ninguém recebe a graça se não desejar, se não se submeter, se não renunciar à sua vida, a fim de que tenha uma vida diferente. Por isso que eu falei que tem crente meia boca. Tem crente que gosta da igreja, gosta do evangelho, mas não quer se submeter, porque tem compromissos do outro lado da vida, nos quais não quer abrir mão. Aí não tem jeito, irmão. Só a graça sobre a vida dele mesmo, que faça-o compreender que é necessário a renúncia e aceitação. A restauração começa sempre com uma entrega e uma desistência de lutar com as próprias forças. Enquanto nós imaginarmos que podemos lutar com as nossas próprias forças, seremos perdedores. A restauração começa sempre por um desejo de seguir sem reservas aquele que pode nos ajudar. Pedro fez isso.
quando disse a Cristo que só Ele tinha palavras de vida eterna. A mulher do fluxo de sangue, que nós já conhecemos a história, também fez isso quando rastejou até onde estava Jesus, para poder tocar em suas vestes. Tomé também fez isso quando caiu prostrado diante de Jesus, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Ou você se submete, e aí eu digo para você que está nos assistindo, quem sabe caiu de paraquedas nesse vídeo, né? Ou você se submete, ou você fica longe da graça de Deus. Terceiro lugar, a graça de Deus, além de nossas entregas, além de nossas renúncias, exige também muita esperança. E quando pensamos em esperança, consideramos também a paciência. Porque quem espera tem que ter paciência para esperar. Ser paciente e esperançoso é um desafio no mundo ansioso e desesperado que nós vivemos. Vivemos um mundo do imediatismo. Aliás, é característica da pós-modernidade. É tudo na hora. É tudo agora. Enquanto estamos falando aqui, alguém lá do outro lado do mundo pode estar nos assistindo. E não há mal algum nisso. Mas nós precisamos entender que a graça, ela pressupõe também uma vida eterna com Deus, que começa aqui, mas que vai ter o seu ápice quando nós estivermos com Deus na glória. E não vai ser necessariamente hoje. Eu espero não ir para a glória hoje. Pode acontecer? Pode, mas eu espero não ir. Até porque faltam ainda alguns anos para eu alcançar os 124 que eu pedi a Deus. Faltam alguns ainda. Como as bem-aventuranças. Bem-aventuranças são prometidas e são certas porque as promessas, cada bem-aventurança vem de Deus. Mas nem todas se cumprem imediatamente na nossa vida. Elas foram conquistadas por Cristo, mas algumas elas virão a seu tempo. E nós precisamos ter esperança. E precisamos ter paciência. E o desafio é exatamente esse, aguardar com paciência no Senhor, para que tudo possa acontecer, segundo a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu espero por isso, e você? É a nossa convicção. Somos salvos em Cristo, estamos mais próximos de nossa plena liberdade, de nossa plena salvação, do que podemos imaginar, muito mais próximos do que quando começamos a nossa fé. Alguns aqui começaram a caminhar com Cristo há 50 anos, outros talvez até mais do que isso. Outros há 30, outros começaram agora, mas eu quero dizer para você que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com Cristo e vivermos com Ele para sempre. É necessário que haja esperança. E a esperança é uma marca característica do crente. Todo crente tem esperança, todo crente acredita, todo crente tem a esperança num futuro ao lado de Deus por toda a eternidade. Nós precisamos cultivar a cada dia essa esperança. E para isso eu preciso ter paciência. Paciência porque o tempo para nós é diferente do tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. No tempo de Deus, 1000 anos podem ser um dia. No nosso tempo, 1 minuto é 1 minuto e ponto final. Um ano é um ano. E nós precisamos ter paciência. Precisamos, mesmo que as circunstâncias não sejam 100% favoráveis, mesmo que estejamos vivendo a exemplo do que viveu Abacuque, e que dizia: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira decepcione, que nos campos não produzam mantimento, que as ovelhas da malhada
sejam arrematadas e nos currais não haja gado. Mesmo assim, com tudo dando errado para mim, eu me alegrarei, esperarei e exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Seja qual for o quadro da sua vida, esperar com paciência no Senhor é a melhor coisa que podemos fazer. E por último, nós precisamos ter a seguinte convicção: a graça de Deus nos alcançou, isso é fato. Agora, precisamos falar dela insistentemente. É o que Deus espera de nós. Paulo deu essa ordem a Tito: fale dessas coisas. Está lá no versículo que nós lemos. Fale dessas coisas. Pedro e João disseram às autoridades, quando eles foram questionados junto a autoridades, que exigiam que eles não falassem de Cristo, eles diziam que não podiam parar de falar o que tinham visto e ouvido. Jesus deu a ordem para nós também, para que nós falássemos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, falai do Evangelho, anunciai o Evangelho a toda criatura. O cego curado, mesmo não entendendo o que tinha acontecido, ele afirmou que não sabia se Jesus era pecador ou não, como questionaram aquelas pessoas, mas uma coisa ele sabia e tinha certeza, de que pelo poder dele, aquele cego agora estava enxergando. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, viver intensamente essa fé, no sentido em que possamos compartilhar a graça de Deus a todas as pessoas. É aí que a nossa responsabilidade e posicionamento surgem. É aí que nós ouvimos, como naquela canção tão bonita: fala e não te cales. É a mensagem poderosa que nos salvou, que nos deu vida. Hoje eu posso falar do amor de Deus porque eu tenho vida em Cristo Jesus. Mas há 36 anos atrás eu estava morto em meus delitos e pecados. Deus me deu vida. Como é que eu vou deixar de falar daquilo que Deus fez para mim? Daquilo que Deus fez em mim? Daquilo que Deus fez por mim? Porque a palavra de Deus, a mensagem da graça de Deus, ela traduz toda a verdade de Deus a respeito do seu amor pelo ser humano. E se alguém rejeitar a verdade que você anunciar, não se preocupe. Porque se alguém rejeitar essa verdade, está rejeitando ao próprio Deus, está rejeitando ao próprio Cristo. Da mesma forma que, se alguém ouvir essa verdade e dar a atenção àquilo que Deus fala através de nós, quem aceita essas palavras que nós pregamos quando anunciamos o Evangelho de Cristo, como eu estou fazendo aqui agora, falando da graça de Deus, quem aceita essas palavras, viverá para sempre com Cristo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem nesse momento, desafiando vocês que aqui estão, vocês que aqui não estão, talvez ao vivo agora, quem sabe. Caso contrário, quem sabe vão ouvir essa mensagem em outro momento. Desafio a estarmos com os olhos e os corações bem abertos para a graça de Deus. Porque a graça de Deus está presente no meio de nós. A graça de Deus está sempre presente. Precisamos nos render diante de Cristo. Precisamos dizer para Cristo: a tua graça nos basta, nós queremos a tua graça. A minha vida não tem sentido sem o Senhor, e precisamos viver nesse sentido. Não há outra alternativa. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Não existe negociação. Não dá para negociar isso. É isso ou nada. Precisamos nos submeter a esta graça
que nos dá paciência e esperança, até que alcancemos tudo na plenitude de Cristo Jesus. E por último, não deixe de falar da graça. Em toda oportunidade que você tiver, fale da graça de Deus. Diga para as pessoas que Deus é real, que Deus é fiel e que as portas dos céus estão abertas para todos aqueles que querem. E isso não é mito. Isso não é mito. Isso não é fábula. Isso é real. É real. E nós precisamos viver essa realidade. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, meu irmão.